Boa noite. Meus queridos, sou Dona Nair. Tô com 78 anos de idade agora em 2025. Nasci em 1947. Lá no sertão da Paraíba. Mas antes de começar minha história, gostaria de pedir para você que está me assistindo que, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está me vendo. É sempre uma alegria saber que minhas palavras chegam longe. Nasci numa casa simples, de parede caiada e chão de terra batida, naquele tempo em que ter luz em casa ainda era um luxo danado nas cidadezinhas do interior. Éramos 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Mas desde cedo, ficou claro que tinha uma diferença gritante na forma como minha mãe, Dona Genoveva, tratava nós, as meninas, os meninos, eles eram os homens da casa. Desde pequenos, ganhavam as melhores partes da comida, ganhavam roupa nova quando precisava e, o mais importante, podiam ir para a escola. Enquanto isso, eu e minha irmã, a Cira, éramos praticamente empregadas dentro de casa, sem direito a nada. Além do trabalho pesado, minha mãe era uma mulher amarga. Nossa, Royé, com a idade que eu tenho, consigo entender que ela mesma também foi vítima de uma criação dura. Lá nos anos 20, filha de um pai violento, casada na marra, com 15 anos de idade, mas naquela época, tudo que eu sentia era medo e uma baita incompreensão. Ela tinha uns olhos castanhos que pareciam sempre estar me acusando de alguma coisa. Lembro como se fosse hoje das mãos grossas dela, calejadas de trabalhar na roça, que não pensavam 2 vezes antes de me castigar pelo menor errinho. Menina não precisa de estudo. Precisa é aprender a cuidar de casa para arrumar um bom marido. Ela repetia isso como um mantra. Sabe, enquanto me fazia acordar às 4 da manhã para acender o fogão a lenha e passar o cafezinho. Com 8 anos, eu já lavava a roupa de todo mundo no riacho. Minhas mãos viviam rachadas por causa daquele sabão de cinzas. Com 10, eu já cozinhava para a família toda, enquanto minha mãe ia para a roça. E ai de mim se o feijão queimasse, ou se a farinha acabasse antes da hora. Meu Deus, os castigos eram pesados. E direto, ficar de joelhos no milho por horas, dormir naquele quartinho dos fundos, sem janela nenhuma, ou passar dias comendo só angu sem sal. Mas o pior de tudo era quando ela achava meus cadernos escondidos. Eu tinha uma fome de aprender que não tem tamanho. Meu irmão mais velho, o Beto, com pena de mim, me trazia os cadernos velhos dele e me ensinava escondido o que ele aprendia na escola, de noite, na luz de lamparina. Enquanto todo mundo dormia, eu ficava copiando letra, número, decorando as lições, sonhando com um futuro diferente. E foi com 12 anos que aconteceu uma das coisas mais doídas da minha infância. Oi, ahai. Escondida numa caixa de sapato velha, uma foto toda amarelada, nela, Romem, Jovem, bonito. Sorria do lado da minha mãe. Atrás, estava escrito Genoveva e Augusto. E meu pai tinha morrido quando eu era bebê. Pelo menos foi o que sempre me contaram. Eu nunca soube muito sobre ele. Só que eu tinha o nome de uma tia dele, a Nair. Quando minha mãe me pegou com a foto na mão, o rosto dela se transformou. Caramba, eu nunca vou esquecer aquele olhar. Era uma mistura de ódio com pânico. Foi a única vez que eu vi ela perder o controle de verdade. Ela arrancou a foto da minha mão, rasgou em 1000 pedacinhos, enquanto gritava umas coisas que eu, criança, não entendia direito. Me chamou de imunda, de xereta, e disse que eu era igualzinha ao desgraçado do meu pai. Como castigo, ela me trancou no porão escuro da casa, um lugar úmido, sem janela nenhuma, onde a gente guardava batata. Essas coisas. Lá eu fiquei por 3 dias inteiros.
com direito só a um pedaço de pão duro e um copo d'água por dia. Meus irmãos tentaram me ajudar, mas ela ameaçou castigar eles também. Naquele porão escuro, no meio das lágrimas e do medo, eu fiz uma promessa para mim mesma. Dia, eu ia ser daquela casa. Dia, eu ia ser dona do meu próprio nariz. Aquele foi o momento em que a sementinha da minha liberdade foi plantada, mesmo que ainda faltasse muito sofrimento, até eu conseguir colher alguma coisa. Conforme fui crescendo, os castigos de corpo diminuíram, mas o trabalho pesado e as humilhações só aumentaram. Aos 14 anos, enquanto as outras meninas da vizinhança preparavam suas festas de 15 anos, eu era praticamente uma dona de casa completa. Cozinhava, lavava, passava, cuidava da horta e ainda tinha que dar um duro na roça quando precisava. Minha irmã Cida, 2 anos mais nova, tinha um jeito mais quieto, sabe? E parecia aceitar melhor aquela vida. Ela se conformava com o destino que nossa mãe traçou, eu não. Cada humilhação, cada injustiça, alimentava um fogo dentro de mim, que se recusava a apagar. Foi mais ou menos nessa idade que eu comecei a guardar uns trocados, descobri que eu tinha um jeitinho para costura e, escondida, comecei a fazer uns concertos pequenos para as vizinhas, que me pagavam umas moedinhas. Eu escondia a grana dentro de um sapato velho. No fundo do guarda-roupa, era o meu pequeno tesouro, que representava a chance de fugir de noite, depois que todo mundo ia dormir. Eu pegava meus cadernos escondidos e estudava na luz de uma vela, que eu mesma fazia com resto de sebo. Meu irmão Beto continuava me trazendo livros emprestados da biblioteca da escola, literatura, história, geografia. Eu devorava tudo, com uma sede de saber que não tinha fim. Foi num desses livros que eu vi pela primeira vez fotos de cidades grandes, de faculdades, de mulheres trabalhando como professoras, enfermeiras. Nossa, aquilo abriu um mundo novo para mim. Existia chance. Além daquela vida de aguentar tudo calada e só trabalhar, existia um futuro possível, onde eu podia ser mais do que só a filha da Genoveva, mais do que só uma esposa e mãe, mas minha mãe, parecia que ela tinha um sexto sentido, para sentir qualquer coisinha que pudesse me dar esperança. Numa tarde de domingo, ela tinha saído para visitar uma comadre. Eu estava tão concentrada lendo um livro de poesia que nem ouvi ela voltando. Quando eu vi, ela já estava na porta, os olhos soltando faísca de raiva. O livro foi arrancado da minha mão e jogado direto no fogão, a lenha. Isso é coisa do demônio. Livro só serve para botar minhoca na cabeça de mulher, gritava, enquanto eu olhava, sem poder fazer nada. As páginas virando cinza. Naquele dia, não foi só castigo de corpo. Teve coisa pior. Ela achou e queimou todos os meus cadernos, que eu guardei com tanto cuidado por anos. Foi a primeira vez que eu pensei que não ia aguentar mais. A primeira vez que a ideia de fugir virou uma coisa mais real do que um sonho distante. Eu tinha quase 16 anos e sentia que cada dia naquela casa era um dia a mais da minha vida sendo roubado. Mas o destino ainda tinha mais coisa ruim guardada para mim, antes que eu pudesse finalmente ser livre. 17 anos. Foi com essa idade que eu descobri o verdadeiro motivo do ódio que a minha mãe sentia por mim, e foi também quando eu entendi que eu precisava fugir daquela casa para sobreviver. Aquele janeiro de 1964 foi quente pra caramba lá no sertão da Paraíba. O cafezinho já estava na mesa, quando minha tia Yara, irmã da minha mãe, chegou de surpresa lá de Recife. Tia Yara era a única pessoa da família que me tratava com carinho sempre que ela aparecia. Trazia uns presentinhos escondidos na bolsa, uma fita pro cabelo, um sabonete cheiroso, coisinha simples, sabe, mas que pra mim valia ouro.
Minha mãe não gostava dessas visitas, mas não podia proibir. Tia Yara era viúva de um comerciante de boa vida e ajudava a gente com dinheiro. Quando o cinto apertava, naquele dia, porém, tinha alguma coisa diferente no ar. As duas se trancaram na sala, enquanto nós, os filhos, fomos mandados para fora de casa. Eu fiquei no quintal, fingindo que estava varrendo as folhas secas, mas, na verdade, fiquei bem pertinho da janela entreaberta da sala. Foi então que eu ouvi as palavras que mudaram tudo. Genoveva, pelo amor de Deus. A menina já tem idade para entender as coisas. A Nair merece saber a verdade sobre o pai dela. Verdade. Minha mãe cuspiu a palavra. A verdade é que aquele desgraçado me largou grávida para fugir com a filha do coronel. A vergonha que eu passei nessa cidade. Todo mundo sabia, menos eu, feito uma boba, sonhando com casamento. E depois ainda tive que carregar essa menina, que é o retrato cuspido e escarrado dele. Toda vez que eu olho para a cara dela, é elle que eu vejo, me humilhando. Eu fiquei paralisada. O coração batia tão forte que eu achei que elas iam escutar. Então era por isso. Eu não era filha do homem, que minha mãe depois arrumou para casar. Aquele que morreu quando eu era bebê, eu era o fruto de um amor que acabou em abandono, em humilhação, e por isso você castiga a menina, pela culpa de um homem Genoveva. Olha o que você está fazendo. Anar é inteligente. Trabalhadora, ela podia ter um futuro diferente? Futuro para acabar que nem eu, enganada. Largada com a barriga na lua? Não, de jeito nenhum. Melhor ela ficar aqui, debaixo do meu olho, aprendendo que lugar de mulher é cuidando da casa, pelo menos assim. Não vai dar vexame por aí. Eu não consegui ouvir mais nada. Saí de perto da janela com as pernas bambas. Um turbilhão de coisa dentro de mim, me consumindo. Raiva, tristeza, decepção. Mas também, por incrível que pareça, alívio. Finalmente eu entendi. O problema não era eu. Nunca foi. Era o fantasma de um homem que eu nunca conheci. Uma dor que minha mãe nunca superou. E que ela decidiu jogar toda em cima de mim. Naquela noite, depois que todo mundo foi dormir, tia Yara veio no quartinho dos fundos onde eu dormia, sem falar nada. Ela me deu um envelope fechado. Só abra quando estiver sozinha, minha filha, e saiba que sempre vai ter um lugar para você na minha casa em Recife. Esperei até ter certeza absoluta que ninguém mais estava acordado. Com as mãos tremendo, eu abri o envelope. Dentro tinha uma carta, com uma letra bonita, bem diferente da letra garranchuda da minha mãe. Era de maio de 1947, 3 meses antes de eu nascer. Minha querida Genoveva, escrevo esta carta com o coração pesado de remorso. Sei que palavras não podem consertar o mal que eu fiz, mas preciso que você saiba a verdade. Eu não fugi com a Rosinha, filha do coronel. Por querer, eu fui ameaçado de morte. O coronel descobriu sobre a gente, sobre o bebê que você espera, e me deu um ultimato. Ou eu casava com a filha dele, que eu engravidei num momento de fraqueza, ou a minha família inteira ia sofrer as consequências. Você sabe o poder que o coronel tem nessas terras. Eu não tive escolha. Sei que isso não diminui a sua dor, nem justifica eu ter te abandonado. Mas quero que saiba que eu vou amar você e nosso filho para sempre. Mesmo de longe, estou deixando todo o dinheiro que consegui juntar com a sua irmã, a Yara. Não é muito, mas espero que ajude você e nosso filho a terem uma vida melhor. Perdão pela minha covardia. Perdão por não ser o homem que você merecia. Comme amor eterno. Augusto. Junto com a carta, tinha uma foto pequena, a mesma que eu achei anos antes e que me rendeu o castigo no porão. Era meu pai biológico. E, como minha mãe disse, eu era realmente muito parecida com ele. Os mesmos olhos verdes, o mesmo formato de rosto. Chorei baixinho até o dia amanhecer.
Não era só choro de tristeza, mas de decisão. Aquela carta mudava tudo. Meu pai não tinha simplesmente largado minha mãe. Ele foi forçado a escolher entre ela e a segurança da família dele. Ele não era o monstro que eu imaginei por tantos anos. E o mais importante, aquela carta me mostrava que eu não era um erro. Uma vergonha. Como minha mãe sempre me fez acreditar, eu era fruto de um amor de verdade. Mesmo que tenha tido um fim trágico. Na manhã seguinte, tia Yara foi embora, prometendo voltar em 2 meses. Antes de ir, ela conseguiu ficar sozinha comigo 1 minutinho. Enquanto eu lavava roupa no tanque, Ner, já falei com sua mãe. Vou te levar comigo na próxima vez que eu vier? Para você passar um tempo lá em Recife. Falei para ela que você pode me ajudar com as coisas de casa. Já que eu tô ficando velha, aguenta firme mais um pouquinho. Minha filha, aquelas palavras acenderam em mim uma esperança que eu nunca tinha sentido antes. 2 meses. Eu precisava aguentar só mais 2 meses naquela casa. Mas o destino tinha outros planos. 1 semana depois que a tia Yara foi embora, minha mãe me chamou na sala depois do jantar. O rosto dela estava mais duro que o normal. Recebi hoje uma carta do seu Odair. Seu Odair era o homem mais velho e mais rico da região. Viúvo. Com mais de 50 anos, 5 filhos já criados. E uma fama terrível de beberrão e de ter a mão pesada. Todo mundo na cidade sabia das histórias. De como ele maltratava a afinada esposa. Ele está procurando uma esposa nova. Ofereceu um bom dote. Umas terras, umas cabeças de gado. Falei que você está disponível. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Casamento forçado. Esse era o destino que minha mãe estava planejando para mim. Mas mãe, ele tem idade para ser meu avô. O tapa veio rápido e forte. Deixou meu rosto ardendo. E desde quando filha minha tem direito de escolher alguma coisa, é uma boa oportunidade. Você vai para uma casa grande. Com terra. Com conforto. O acordo já está feito. O casamento é mês que vem. Naquela noite, eu não preguei o olho. A ideia de me casar com o seu Odair era pior que qualquer castigo que eu já tinha recebido. Todo mundo conhecia a crueldade dele. A brutalidade. Eu sabia que se aquele casamento acontecesse, eu estaria trocando uma prisão por outra ainda pior. Foi então que eu tomei a minha decisão. Eu não ia esperar 2 meses pela volta da tia Yara. Eu precisava fazer alguma coisa. E tinha que ser agora. No dia seguinte, com a desculpa de ir na feira da cidade, consegui sair sozinha. Corri na agência dos Correios e mandei um telegrama urgente para a tia Yara. Contei sobre o casamento arranjado. Na volta, passei na casa da única amiga que eu tinha, a Celinha, filha do sapateiro. Preciso fugir. Celinha, minha mãe quer me casar com o seu Odair. O rosto da Celinha ficou branco. Ela conhecia bem as histórias daquele homem. Quando hoje à noite, preciso estar longe antes que anunciem o noivado oficialmente no domingo. Na missa. Celinha, que sempre foi uma amiga fiel, nem pensou 2 vezes. Arrumou uma trouxinha com umas roupas simples que ela podia me emprestar. Também me deu uns trocados que ela guardava escondido do pai dela. Não era muito, mas junto com as minhas economias de anos costurando escondida, talvez para chegar até Recife, o plano era simples e desesperado. Esperar todo mundo dormir, pegar minhas poucas coisas, a carta do meu pai, e sumir na calada da noite. Eu ia pegar carona até a cidade maior mais próxima, e de lá, um ônibus para Recife. Eu sabia que estava prestes a deixar para trás tudo que eu conhecia, que talvez nunca mais eu visse meus irmãos, especialmente o Beto, que tanto me ajudou, mas eu também sabia que era a minha única chance de sobreviver. O que eu não sabia era que aquela fuga no meio da noite seria só o começo de uma jornada muito mais longa e difícil do que eu podia imaginar, e que anos depois eu voltaria para aquela mesma casa,
Não mais como a menina assustada que eu fui, mas como uma mulher completamente transformada. Fugir de casa foi a decisão mais difícil e, ao mesmo tempo, mais libertadora da minha vida. Naquela noite de fevereiro de 1964, com só 17 anos, uma trouxinha de roupa e uns trocados escondidos no forro do vestido, eu deixei para trás a única vida que eu conhecia. O plano não deu exatamente certo como eu pensei. Consegui pegar carona com um caminhoneiro até a cidade vizinha, mas descobri que o próximo ônibus para Recife só saía na manhã seguinte. Passei a noite mais assustadora da minha vida, escondida na rodoviária pequena, tremendo de medo e de frio, imaginando a qualquer momento que minha mãe ia aparecer com o seu Odair para me arrastar de volta. Quando finalmente cheguei em Recife, depois de quase 12 horas de viagem num ônibus velho e barulhento, me senti completamente perdida. Meu Deus! A cidade grande me engoliu. Tanta gente, tanto prédio, tanto barulho. Eu, que nunca tinha saído do sertão, parecia que tinha chegado em outro planeta. Achar a casa da tia Yara foi outra batalha. Eu tinha o endereço anotado, mas não fazia a menor ideia de como andar naquele labirinto de ruas. Gastei quase toda a minha graninha num táxi. Depois de horas andando perdida e com medo, a cara da tia Yara quando abriu a porta e me viu ali, suja da viagem, com olheiras fundas, tremendo de nervoso. Foi do choque total. Ela só tinha recebido o meu telegrama naquela manhã. Meu Deus do céu! Nair, como é que você chegou aqui sozinha? Eu desabei a chorar nos braços dela. Pela primeira vez na vida, eu senti o que era ser acolhida de verdade, sem ninguém me julgando. Sem condições, passamos aquela noite inteira conversando e eu contei tudo. A descoberta sobre meu pai, o casamento arranjado, a minha fuga desesperada. Tia Yara chorou junto comigo. Pediu perdão por não ter se metido antes, por não ter me tirado daquela casa anos atrás. Mas agora você tá aqui, minha filha, e aqui. Ninguém mais vai te fazer mal. Os primeiros meses na casa da tia Yara foram de adaptação. A vida na capital era completamente diferente de tudo que eu conhecia. Tudo me assustava. O barulho sem fim dos carros, a multidão nas ruas, as luzes, os costumes. Eu, que sempre acordei antes do sol nascer, agora precisava entender o ritmo da cidade grande, onde as pessoas pareciam dormir mais tarde e acordar em outra hora, mas também tinha as maravilhas: luz elétrica em todo canto da casa, água encanada, um rádio onde a gente ouvia música e notícia do Brasil todo, e o mais incrível para mim, livros. Tia Yara tinha uma estantezinha com romances, enciclopédias e livros de poesia. Pela primeira vez na vida, eu podia ler sem medo de apanhar. Uma semana depois que eu cheguei, uma carta da minha mãe chegou, endereçada para tia Yara. Não tinha uma palavra sequer para mim. Só exigia que ela me mandasse de volta na mesma hora. Ameaçava chamar a polícia, dizendo que era sequestro de menor. Me acusava de ter roubado dinheiro antes de fugir. Tia Yara respondeu com firmeza, dizendo que eu ia ficar sob a guarda dela, que ela assumiria toda a responsabilidade por mim e que, se precisasse, levaria o caso na justiça para provar os maus tratos que eu sofri por anos. A gente nunca mais recebeu resposta. Anos depois, por um dos meus irmãos, fiquei sabendo que minha mãe queimou a carta da tia Yara na frente de todo mundo e proibiu que qualquer um falasse o meu nome naquela casa, para todo mundo ali. Eu tinha morrido naquela noite de fevereiro. Viver com a tia Yara me mostrou um lado do mundo que eu nunca tinha visto. Uma casa onde não tinha grito, nem castigo, onde tinha conversa, respeito e até carinho. Foi ela que me incentivou a voltar a estudar. Você tem uma cabeça boa. Ner, seria um desperdício não estudar. Entrar na escola de novo com 17 anos, numa turma onde todo mundo era mais novo. Foi uma vergonha no começo, mas a minha fome de aprender era maior que qualquer vergonha.
Eu estudava em dobro para correr atrás dos anos perdidos. As noites eram longas em cima dos livros, mas, diferente de antes, agora eu podia acender uma lâmpada para ler, sem medo. O Brasil vivia uma época conturbada naquele ano, enquanto eu lutava para refazer minha vida. O país passava pelo golpe militar de 64, as notícias no rádio eram confusas e assustadoras. Tia Yara, que tinha uns amigos metidos com política, começou a se preocupar. Recife, que já era gigante para os meus olhos. De repente, parecia pequena demais para proteger a gente. Foi quando apareceu a chance que ia mudar nossas vidas. Um amigo antigo do falecido marido da tia Yara ofereceu para ela um emprego em São Paulo, numa loja de departamentos que ele tinha acabado de abrir, para mim. Ele ofereceu um lugar como aprendiz de costureira. São Paulo significava um novo começo. A chance de ficar ainda mais longe daquele passado que assombrava a gente. Em julho de 1964, embarcamos num trem para São Paulo, deixando para trás Recife e qualquer rastro que pudesse levar minha mãe ou o seu Odair até nós. Eu me lembro de olhar pela janela do trem enquanto a paisagem do Nordeste sumia no horizonte, com uma mistura de alívio e uma saudade doída. São Paulo era um outro mundo, completamente diferente. A cidade gigantesca me deixou intimidada nos primeiros dias. Tanto carro, tanto prédio alto, gente de tudo que é lugar do Brasil e até de outros países. A gente alugou um apartamentinho no Brás, perto do centro e das confecções onde a gente ia trabalhar. Meu trabalho na loja começou simples, fazendo pequenos ajustes nas roupas dos clientes, mas logo meu jeitinho com a agulha chamou a atenção. O gerente da seção de roupa de mulher, um senhor italiano chamado Seu Luigi, viu que eu tinha talento não só para consertar, mas para criar. A menina tem olho bom para corte e cor. Já pensou em desenhar uns modelos? Não, eu nunca tinha pensado nisso. Na verdade, nunca tinha passado pela minha cabeça que as minhas mãos, treinadas na marra desde criança, podiam criar algo bonito, algo que as pessoas iam querer comprar. A ideia me pareceu um absurdo no começo, mas o seu Luigi insistiu. Me deu uns retalhos de tecido que iam para o lixo e me incentivou a tentar nas horas vagas. Comecei a desenhar uns modelos simples, umas adaptações de vestidos que eu via nas revistas de moda da loja. Enquanto isso, eu continuava estudando de noite. Tia Yara insistia que a educação era o único caminho para ser independente de verdade. No começo de 1966, com 19 anos, eu finalmente terminei o antigo ginásio e entrei no colegial noturno. Meus dias eram uma loucura. Trabalhava 10 horas na loja. Estudava de noite e ainda achava tempo para criar meus projetinhos de costura. Foi em setembro daquele ano que eu conheci o Ricardo, um jovem contador que trabalhava no escritório da loja. Diferente de qualquer homem que eu tinha conhecido, o Ricardo era gentil, respeitoso e me botava para cima. Logo a gente começou a namorar. Sempre com a tia Yara de olho. Esse rapaz parece gente boa. Né? Mas vai com calma. Homem primeiro é todo um mel. Depois mostra o fel. Eu entendia o medo da tia Yara. Afinal, ela conhecia bem a história da minha mãe. Sabia como um homem podia destruir a vida de uma mulher, mas o Ricardo se mostrava diferente a cada dia. Ele respeitava meus sonhos, meu trabalho, meus estudos. Dizia que admirava a minha garra. No começo de 1967, uma coisa inesperada aconteceu. O seu Luigi precisou tirar uma licença médica. Fui promovida temporariamente. A assistente de criação da seção feminina, uma cliente importante, precisava de um vestido para uma festa de gala e ninguém conseguia agradar a mulher. Num momento de coragem, eu mostrei um dos meus desenhos. A cliente adorou e insistiu que eu mesma fizesse o vestido. Eu trabalhei dia e noite naquela peça
Quando a cliente provou o vestido pronto, as lágrimas de alegria dela me deram a certeza de que eu tinha achado meu verdadeiro talento. Ela não só pagou muito bem pelo vestido, como me recomendou para todas as amigas dela, da alta sociedade de São Paulo. Em poucos meses, eu tinha tanta encomenda particular que precisei tomar uma decisão: continuar na loja ou arriscar abrir meu próprio negócio. Ricardo, que naquela época já falava em casamento, me deu a maior força. Você tem talento, né? E tem coragem. Precisa de mais o quê? Eu precisava de uma grana para começar. Uma coisa que parecia impossível para uma ex-fugitiva do sertão da Paraíba. Mas a tia Yara, sempre meu anjo da guarda, tinha guardado dinheiro todos aqueles anos. Um dinheiro que eu descobri só então. Veio da venda de um terreninho que meu pai biológico tinha deixado para mim. Seu pai queria que você tivesse um futuro diferente. Né? Use esse dinheiro para realizar seu sonho. É o mínimo que ele podia fazer por você. Em agosto de 1967, com 20 anos recém-feitos, eu aluguei um espacinho no centro de São Paulo e abri o ateliê Nair. O começo foi difícil, como todo começo de negócio, mas meu talento, junto com as recomendações das primeiras clientes, logo transformou aquele lugar pequeno num ponto de referência para mulheres que queriam roupas exclusivas e bem feitas. Em dezembro daquele mesmo ano, o Ricardo me pediu em casamento. Casar significava muita coisa para mim. Segurança, companheirismo, a chance de ter a família cheia de amor que eu nunca tive, mas também trazia medos profundos. E se o Ricardo mudasse depois do casamento? E se eu acabasse como a minha mãe? Amarga, violenta, destruída por um homem. Eu abri meu coração para ele numa noite estrelada, na beira do rio Tietê, que ainda não era tão poluído naquela época. Ricardo ouviu cada palavra, sem me cortar, segurando minhas mãos que tremiam. Né, eu não posso prometer que vou ser perfeito, mas eu prometo que nunca, jamais, vou tentar diminuir quem você é, seu talento, sua força, sua garra. Foi por isso que eu me apaixonei. A gente se casou em março de 1968, numa cerimônia simples. Meu sonho era que meus irmãos estivessem lá, principalmente o Beto, que tanto me ajudou. Mandei convite, mas nenhum apareceu. O medo de enfrentar nossa mãe era maior que o amor que eles sentiam por mim. Eu entendi, mas guardei essa dor quietinha no peito. Nossa vida de casados começou num apartamentinho perto do meu ateliê. Ricardo continuou trabalhando como contador e agora cuidava também das finanças do meu negócio, que não parava de crescer. Tia Yara foi morar com a gente quando a saúde dela começou a piorar. No comecinho de 1969, foi nesse momento, quando eu finalmente sentia que tinha achado meu lugar no mundo, que um telegrama chegou e abriu todas as feridas do passado. Minha mãe estava muito doente. Beto pedia que eu voltasse para Paraíba para vê-la uma última vez. O passado que eu tanto tentei deixar para trás batia de novo na minha porta, e eu precisava decidir se teria coragem de encarar ele de frente. Aquele telegrama me deixou paralisada por dias. Minha mãe, na beira da morte, queria me ver. A mesma mulher que me maltratou por anos, que planejou me vender para um casamento forçado, que rasgou a foto da minha família e me riscou da vida dela, agora me chamava para uma despedida. Ricardo e tia Yara respeitaram meu silêncio enquanto eu tentava digerir aquilo. Não deram palpite. Não fizeram pressão. Sabiam que a decisão tinha que ser só minha. Depois de uma semana pensando muito, eu decidi que ia, não por perdão, ou para fazer as pazes. Eu não devia isso a ela. Eu ia para fechar aquele capítulo da minha vida, para olhar nos olhos da mulher que me atormentou e mostrar que eu tinha sobrevivido, que eu tinha construído uma vida boa, apesar dela, não por causa dela. Vou com você. Nair, disse o Ricardo.
Preocupado com o baque que aquele reencontro ia ser para mim? Não. Isso é uma coisa que eu preciso fazer sozinha. Numa manhã cinzenta de julho de 1969, eu peguei o ônibus para Paraíba. A viagem de volta para aquela cidadezinha do interior me pareceu estranhamente mais longa do que a fuga. 5 anos antes, cada quilômetro que passava me levava de volta para o passado que eu lutei tanto para deixar para trás. Quando eu desci na rodoviária empoeirada, senti o peso dos olhares. Aquela não era mais a Nair magrinha e assustada que fugiu numa noite de fevereiro. Eu voltei como uma mulher de 22 anos. Bem vestida. Confiante. Dona do próprio nariz. Os cochichos me seguiam enquanto eu andava pela rua principal. A filha da Genoveva. Aquela que fugiu. Olha só como tá chique. Dizem que ficou rica em São Paulo. A casa continuava igualzinha na minha memória. Paredes de barro caiadas de branco. O telhado gasto. O quintal com as galinhas ciscando. Mas ela parecia menor. Menos assustadora. Ou talvez fosse eu que estava maior. Mais forte. Beto me esperava na porta. Meu irmão. Que antes era um rapaz franzino. Agora era um homem de quase 30 anos. Cabelo já ficando branco. Os olhos cansados. A gente se abraçou sem falar nada. As lágrimas falaram por nós. Ela tá muito mal. Ner. O médico diz que é questão de dias. Eu entrei no quarto escuro onde minha mãe definhava. O cheiro de doença e de remédio era forte, sufocante. Demorei uns segundos para reconhecer. Naquela figura esquelética, amarelada, a mulher forte e dura que assombrava meus pesadelos, Genoveva. Com 56 anos, parecia ter 80. O câncer a consumia por dentro, mais cruel que o ódio que ela guardou por tantos anos. Os olhos dela se abriram quando eu cheguei perto da cama. Por um segundo, eu vi um brilho de reconhecimento, seguido de uma coisa que eu nunca tinha visto naqueles olhos: vulnerabilidade. Você veio, a voz era só um sopro, tão diferente dos gritos que marcaram minha infância. Femme respondi. Seca. Ficamos em silêncio por um tempão. O que é que se diz para uma mulher que tá morrendo, mas que também foi sua carrasca por anos? Que palavras poderiam dar conta de tanto sofrimento? Tanta raiva. Tanto medo. Foi ela quem quebrou o silêncio. Você? Tá bem em São Paulo, tô. Tenho meu próprio ateliê de costura. Sou casada com um homem bom. Tia Yara mora com a gente. Um sorriso amargo apareceu nos lábios secos dela. Yara. Sempre se metendo onde não é chamada, ela salvou a minha vida. E eu tentei arruinar a sua. É isso que você veio me dizer. Eu fiquei surpresa com a lucidez dela, com a clareza com que ela encarava o que fez. Esperava que ela negasse. Que des desculpa. Não, essa aceitação crua. Não vim dizer nada. Vim ver com meus próprios olhos. Ver o quê? Nair, ver que o ciclo se quebrou, que eu não vou ser como você. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto enrugado da minha mãe. Não eram lágrimas de arrependimento. Eu conhecia aquela mulher bem demais para acreditar que ela podia se arrepender. Eram lágrimas de reconhecimento, de perceber que, no final das contas, eu tinha vencido. Esta casa, o terreno, tudo vai ser seu quando eu for embora. É sua herança. Yuri? Um riso sem graça nenhuma. Não quero nada daqui. Pode deixar tudo pros meus irmãos. Eles já têm a vida deles. O Beto casou com a filha do ferreiro e mora lá em Recife. Os outros estão espalhados por aí. Essa terra sempre foi sua por direito, minha por direito. Que direito eu tive nessa casa? Além de ser sua escrava. Que direito além de apanhar e ser humilhada? Que direito além de quase ser vendida, feito gado pro seu Odair? A minha voz se elevou. Anos de mágoa saindo de uma vez só. Ela não se encolheu. Não desviou o olhar. Simplesmente sentiu o golpe. Como quem reconhece uma verdade que não dá para negar. O seu Odair morreu ano passado. De tanto beber, capotou o carro voltando da cidade.
A notícia devia me trazer algum alívio, mas eu não senti nada. Aquele homem, que por anos esteve nos meus pesadelos, era só mais uma sombra do passado. Você tem todo o direito de me odiar. Ner, não te peço perdão, só peço que aceite o que é seu. Alguma coisa no jeito dela não era um pedido, mas um jeito estranho de fazer justiça me fez parar para pensar. Não era mais sobre herança, sobre dinheiro. Era uma coisa mais funda, mais simbólica. Vou pensar no assunto, respondi. Por fim, passei 3 dias naquela casa, me dividindo entre o quarto da minha mãe moribunda e longas caminhadas pela propriedade. Revisitei cada canto. O porão onde eu fui castigada, o riacho onde eu lavava roupa até as mãos sangrarem, a mangueira onde eu me escondia para ler. Cada lugar tinha memórias dolorosas, mas também me mostrava o quão longe eu tinha chegado. Na manhã do 4º dia, Genoveva morreu durante o sono. Não teve reconciliação dramática, nem pedido de perdão de última hora. Só o silêncio pesado de 2 mulheres que reconheciam, cada uma do seu jeito, o fim de uma batalha. O enterro foi simples e rápido. Poucos vizinhos apareceram. Minha mãe nunca foi uma pessoa querida na comunidade. Enquanto o caixão descia para a terra, eu senti uma leveza estranha, como se um peso gigante tivesse sido tirado das minhas costas. Depois do enterro, o tabelião da cidade me procurou com o testamento. Era verdade. Minha mãe tinha deixado a casa e o terreno, só para mim. Meus irmãos receberam apenas umas lembrancinhas. Foi ela quem escreveu isso há 2 meses. Quando soube que a doença era grave, explicou o tabelião. Fez questão que fosse exatamente assim. Voltei para casa, agora oficialmente minha, e me sentei sozinha na varanda, olhando para aquele pedacinho de terra que tinha sido o meu inferno particular por tantos anos. O que fazer com aquilo vender seria o mais óbvio, pegar a grana e nunca mais olhar para trás. Mas, enquanto eu via o sol se pôr atrás das serras, uma ideia começou a nascer na minha cabeça. Uma ideia que cresceu a noite toda e que de manhã já tinha virado uma decisão. Telefonei para o Ricardo de um posto telefônico da cidade. Vous ficar me indias? Me amor. Tenho uma coisa importante para fazer aqui. Na semana seguinte, usei parte das economias do ateliê para contratar uma equipe pequena de construção. O projeto era simples, mas cheio de significado. A casa velha ia ser totalmente reformada e transformada numa escola de costura e artesanato para as meninas e mulheres da região, Escola de Artes e Ofícios Augusto Pereira. O nome do meu pai biológico na fachada era a minha pequena vingança pessoal, mas também uma homenagem ao homem que, mesmo longe, tinha sonhado com um futuro melhor para mim. Voltei para São Paulo para organizar minha vida. Ricardo, sempre compreensivo, apoiou meu projeto com todo o coração. Tia Yara, já velhinha e doente, chorou quando soube dos meus planos. Você é melhor que todos nós. Ner, transformar dor numa coisa tão bonita. Seu pai teria tanto orgulho. Nos meses seguintes, eu viajava direto entre São Paulo e a Paraíba. O ateliê em São Paulo continuava sob meus cuidados, mas agora eu tinha um novo propósito. A escola foi tomando forma rápido. Contratei professoras da região, comprei máquinas de costura, material. Criei um sistema de bolsas para que as meninas de família pobre pudessem estudar de graça. Em janeiro de 1970, 6 meses depois da morte da minha mãe, a gente inaugurou a escola oficialmente. A cidadezinha nunca tinha visto nada igual. Mulheres e meninas de toda a região se inscreveram nos cursos corte e costura, bordado, artesanato em geral. O quarto que tinha sido da minha mãe foi transformado em biblioteca, prateleiras do chão ao teto, cheias de livros sobre arte, história, literatura, tudo disponível para qualquer aluna que quisesse abrir a cabeça. Para além do artesanato,
E no lugar exato onde eu sofri meu pior castigo, o porão escuro, a gente fez a sala mais clara e arejada da escola, com janelas enormes e luz o dia inteiro. Era o ateliê principal, onde as alunas mais avançadas criavam suas peças. Para muitas jovens da região, a escola era a única chance de aprender uma profissão, de conquistar independência financeira, de escapar de casamentos arranjados ou de uma vida presa só no trabalho de casa, exatamente o que eu não tive a chance de fazer na idade delas. Eu vi com meus próprios olhos, e jovens se transformando, ganhando confiança, descobrindo talentos que nem sabiam que tinham. Algumas foram fazer cursos técnicos em cidades maiores, outras abriram seus próprios negócios na região. Todas carregavam a certeza de que podiam ser mais do que só a continuação de um ciclo de submissão. M1972. Quando a escola já estava a todo vapor, eu tive uma visita inesperada. Rosinha, a filha do coronel, aquela por quem meu pai biológico tinha sido forçado a abandonar minha mãe. Era uma mulher elegante, de meia idade, com os mesmos olhos tristes que eu via no espelho todo dia. Vim conhecer a filha do Augusto. Ela disse: simplesmente. A gente conversou por horas. Descobri que o casamento dela com meu pai tinha sido tão infeliz quanto forçado, que meu pai morreu de pneumonia em 1958, sem nunca se recuperar da tristeza de ter abandonado minha mãe, que ela mesma viveu anos carregando a culpa por um arranjo que ela não escolheu. Seu pai nunca deixou de pensar em você. Mesmo sem te conhecer, nos últimos dias dele, delirando de febre, ele só chamava por minha filhinha na Paraíba. Aquela visita me trouxe um conforto estranho, como se uma peça que estava perdida há muito tempo, no quebra-cabeça da minha vida, tivesse finalmente se encaixado, mas a verdadeira sensação de vitória, de vingança completa, veio alguns meses depois, quando uma senhora idosa se inscreveu nos cursos noturnos da escola. Era a viúva do seu Odair. Depois que o marido violento morreu, ela ficou na miséria. Os filhos venderam tudo e deixaram ela praticamente na rua. Agora, com 70 anos, ela queria aprender um ofício para se sustentar. Lembro do dia em que ela entrou no meu escritório, tremendo e com vergonha. A senhora não vai me aceitar. Quando souber quem eu sou, eu sei exatamente quem a senhora é. Dona Eunice. E é justamente por isso que a senhora vai ter uma bolsa integral e todo o apoio que precisar. O espanto no rosto dela valeu mais que 1000 palavras. Ali estava eu, a menina que quase foi entregue pro marido abusivo dela como uma esposa escrava, agora virando a benfeitora dela. Naquele momento, eu entendi o verdadeiro significado de vingança. Não era fazer os outros sofrerem como eu sofri. Era quebrar completamente o ciclo do sofrimento. Era transformar dor em força, trauma em cura, ódio em propósito. A Escola de Artes e Ofícios Augusto Pereira se tornou meu maior legado. Maior que o ateliê em São Paulo, maior que qualquer vestido que eu já criei, porque, através dela, centenas de meninas tiveram a chance que me foi negada, a chance de escolher seu próprio caminho e, meus queridos, foi a vingança mais doce que eu poderia ter. Os anos passaram voando, que nem as páginas de um livro, de 1972 até hoje. Muita coisa mudou no mundo, no Brasil e na minha vida, mas algumas coisas ficaram. A minha garra, meu compromisso com a independência das mulheres e a escola, que virou meu maior orgulho. A década de 70 foi de um crescimento danado, tanto para o ateliê em São Paulo, quanto para a escola na Paraíba. Enquanto o país vivia os anos do tal milagre econômico, eu expandia meus negócios. Com cuidado e sem desistir nunca. Ricardo, sempre meu maior parceiro, largou o emprego de contador para se dedicar de corpo e alma
a administrar nossos negócios. M1974. Com 27 anos. Recebi a notícia que ia mudar minha vida mais uma vez. Eu estava grávida. A ideia de ser mãe me encheu de alegria, mas também de um medo profundo. Como é que eu ia ser como mãe? Tendo tido o exemplo que eu tive, será que eu ia conseguir quebrar esse ciclo também? Você não é sua mãe. Nair tia Yara me disse quando eu contei minhas angústias para ela. Você é a mulher que escolheu ser. Apesar dela, minha filha Clara nasceu em fevereiro de 1975, trazendo uma luz ainda mais forte para nossa vida. Olhar para aquele rostinho de bebê me fez jurar que ela jamais ia conhecer o tipo de infância que eu tive, ia ser criada com amor, respeito e todas as oportunidades que eu nunca tive. 2 anos depois, M1977, nasceu meu filho Lucas. Nossa família estava completa. Dar conta de ser mãe e dos negócios foi um desafio e tanto, mas a gente tinha o apoio da tia Yara, que já velhinha amava cuidar dos bisnetos postiços. Enquanto eu trabalhava, a Escola de Artes e Ofícios Augusto Pereira cresceu muito além do que eu sonhava. O que começou como um lugar para aprender costura e artesanato, logo se expandiu para ter cursos de administração básica, contabilidade e até aulas de leis trabalhistas. A gente queria que nossas alunas não só aprendessem uma profissão, mas que tivessem todas as ferramentas para serem independentes de verdade. M1978. A gente teve nossa primeira aluna que passou na faculdade, Lúcia, filha de um lavrador da região, conquistou uma vaga no curso de economia em Recife. Foi a primeira de muitas. A gente criou um fundo de bolsas para ajudar com dinheiro as jovens que queriam fazer faculdade. O fim dos anos 70 também foi uma época de perdas. Tia Yara, meu anjo protetor, faleceu em paz na cama dela em 1979, com 84 anos. Com ilha, se foi meu último elo com o passado, a única pessoa que conhecia minha história desde o comecinho, que viu toda a minha jornada. Vocês são a minha família de verdade, foram as últimas palavras dela para mim, pro Ricardo e pras crianças. Perder a tia Yara foi como perder uma mãe. A mãe que eu não tive de sangue, mas que o destino botou no meu caminho. Em homenagem a ela, a gente criou a Biblioteca Yara Pereira na escola, um espaço ainda maior e mais completo, com um foco especial em livros escritos por mulheres. Os anos 80 trouxeram novos desafios e mais crescimento. O Brasil entrava devagarinho no processo de redemocratização e as mulheres ganhavam cada vez mais espaço na sociedade. Meu ateliê em São Paulo já era uma marca de respeito. Em moda feminina de qualidade, eu já não costurava mais cada peça, uma por uma. Tinha uma equipe de costureiras de talento, muitas delas formadas na nossa escola lá da Paraíba, M1983. Eu tomei uma decisão ousada, abrir uma filial da escola em São Paulo, num bairro da periferia. O objetivo era o mesmo, dar para as mulheres as ferramentas para conquistar independência financeira e pessoal através da educação e do trabalho. A diferença é que na capital a gente lidava com outros desafios. Mulheres que vinham do Nordeste, mães solteiras de comunidades carentes, jovens que precisavam ralar no trabalho e estudar ao mesmo tempo. Clara e Lucas cresciam como crianças felizes e seguras, tão diferentes da menina assustada que eu fui. A Clara, desde pequena, mostrou interesse pelo meu trabalho com as escolas. Sempre ia comigo nas viagens para Paraíba, conversava com as alunas, ajudava nas aulas. O Lucas, mais parecido com o pai, tinha um jeito para os números e para a administração. Você construiu um império do nada. Mãe, a Clara me disse uma vez, já adolescente, é incrível pensar que tudo começou com uma menina fugindo no meio da noite. Foi nessa época, lá por meados dos anos 80,
que eu decidi que a minha história não podia se perder no tempo, comece a escrever tudo. Minha infância difícil, a relação com a minha mãe, a fuga, os anos de luta, a criação da escola. Não para publicar um livro, não para buscar fama, mas para deixar um testemunho para as futuras gerações da minha família e, principalmente, para as mulheres que passariam pela nossa escola M1989. Enquanto o muro de Berlim caía lá do outro lado do mundo e o Brasil fazia sua primeira eleição direta para presidente em décadas, a gente completou a matrícula de número 5.000 na Escola de Artes e Ofícios Augusto Pereira, 5.000 years, que passaram pelas nossas salas de aula, aprenderam uma profissão e tiveram a chance de reescrever suas próprias histórias. Os anos 90 trouxeram a expansão do nosso trabalho para fora do Brasil. Clara, já formada em administração e moda, assumiu a direção do ateliê em São Paulo, modernizou tudo e abriu as portas para o mercado internacional. Nossas peças, sempre com aquele toque artesanal que eu aprendi criança, começaram a aparecer em desfiles em Paris. Em Milão, Lucas, formado em economia, assumiu a gestão financeira de todo o grupo, que agora tinha o ateliê original, 3 lojas próprias. A escola na Paraíba e a filial em São Paulo, Ricardo, já com os cabelos todos brancos, continuava do meu lado, agora mais como um conselheiro do que na correria do dia a dia. M1997, com 50 anos, e eu fui diagnosticada com câncer de mama. Ironicamente, a mesma doença que levou minha mãe. O diagnóstico veio como um balde de água fria, trazendo de volta medos antigos. Será que esse era o fim da minha história? Tudo que eu construí ia acabar assim. Você já enfrentou coisa pior. Mãe Clara me disse, durante uma sessão de quimioterapia, essa é só mais uma batalha que você vai vencer. E eu venci. Depois de um ano de tratamento pesado, fui declarada curada. A experiência com o câncer me transformou de novo. Se antes eu tinha pressa de construir, de provar meu valor, agora eu tinha pressa de compartilhar, de garantir que o que eu construí ia sobreviver a mim. Foi então que, no comecinho dos anos 2000, a gente transformou nossas escolas, oficialmente, numa fundação sem fins lucrativos, a Fundação Augusto Pereira para o Empoderamento Feminino, como status legal. A gente conseguiu parcerias com empresas, governos e organizações de fora, expandindo ainda mais o nosso trabalho. M2002. Inauguramos nossa 3ª unidade, dessa vez, no Nordeste, numa região que sempre teve índices alarmantes de pobreza e desigualdade. M2005. A gente lançou nosso primeiro programa de microcrédito, permitindo que as ex-alunas começassem seus próprios negócios. O Ricardo se foi em 2010, com 67 anos, vítima de um infarto fulminante. Perder ele foi como perder um pedaço de mim. A gente tinha construído juntos não só uma família, mas um legado inteiro. Ele foi o homem que me mostrou que nem todos os homens são como aqueles que marcaram minha infância para sempre. Foi quem nunca duvidou da minha capacidade, quem sempre me empurrou para ir mais longe. Continue a história. Nair, ele me disse uma vez, quando tudo começou com você, era só um capítulo. Agora é um livro inteiro. Nos anos seguintes à morte do Ricardo, eu mergulhei ainda mais de cabeça no trabalho da fundação. Clara assumiu completamente os negócios da moda, transformando-os numa marca internacional respeitada, sempre com aquele toque artesanal que era nossa marca registrada. Lucas expandiu a área financeira, criando linhas de crédito só para mulheres empreendedoras. M2015. Com 68 anos. Eu recebi uma notícia surpreendente. O Ministério da Educação tinha aprovado nosso pedido para transformar a Fundação num Instituto Federal de Educação Tecnológica, focado em formar mulheres para o mercado de trabalho.
O casarão antigo, onde eu sofri tanto na infância, agora seria oficialmente uma instituição de ensino federal com recursos garantidos por lei. A inauguração do Instituto Federal Augusto Pereira, M. 2017. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Ver aquele espaço, que um dia foi símbolo de dor e opressão, transformado num centro de educação moderno, com laboratórios de informática, oficinas de costura industrial, salas de aula espaçosas. Era mais do que vingança. Era redenção. Hoje, com 78 anos, eu olho para trás e vejo que minha vida fechou um círculo completo. A menina assustada que fugiu com uma trouxa de roupa numa noite de fevereiro de 1964. Nunca poderia imaginar que um dia voltaria como a fundadora de uma instituição que transformaria a vida de mais de 50 mil mulheres ao longo das décadas. Não tive mais contato com meus irmãos depois da morte da nossa mãe. Sei por outras pessoas que alguns se deram bem, outros tiveram vidas mais difíceis. O Beto, o único que realmente me ajudou na infância, morreu em 1990. Sem que a gente tivesse feito as pazes completamente, é uma das poucas mágoas que eu ainda carrego. Clara me deu 3 netos maravilhosos, todos hoje adultos e envolvidos de alguma forma com nossos projetos. Lucas tem 2 filhos, também comprometidos com causas sociais. Eu tenho a alegria de saber que o legado vai continuar muito além de mim. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela menina assustada no porão escuro, eu diria a ela: aguenta firme, um dia este porão vai ser uma sala de aula cheia de luz, onde outras meninas vão aprender a ser livres. Um dia você vai transformar toda essa dor em propósito. A vingança mais doce não é fazer os outros sofrerem como você sofreu. A vingança mais doce é transformar seu sofrimento em força e usar essa força para garantir que outras não precisem passar pelo mesmo. Essa é a minha história. Uma história de abuso, de traição, de abandono, mas também de resistência, de transformação. Ai, finalmente, de vitória. Se alguma coisa dela tocar o coração de vocês, se puder inspirar mesmo que seja uma única pessoa a transformar sua dor em propósito, então já valeu a pena compartilhar. Porque, no fim das contas, a gente é feito das histórias que a gente vive e das histórias que a gente conta. Obrigada por ouvirem minha história. Meus queridos, lembrem-se, não importa o quão escuro seja o porão em que você se encontra hoje, sempre existe a chance de transformá-lo numa sala cheia de luz amanhã. E se vocês gostaram da minha história, não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal.